Mídia física morrendo e a arte da capa indo junto. Pois é, né? Um negócio que hoje em dia não tem tanto. As capas estão virando, na verdade, uns headers na Steam, coisa do tipo. Bora ver o que o Tucas vai falar. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas e a arte de capa dos games não é chamada de arte de capa à toa. Um dos meus maiores prazeres em toda a evolução da indústria dos videogames é poder contemplar a habilidade dos mais hábeis artistas para confeccionar peças que não só ilustram, mas também representam tudo aquilo que o game é em uma única imagem para suas capas. E essas imagens, elas transcendem as gerações de videogames. São artes que têm a capacidade de fazer a gente olhar para elas e pensar: quem foi o imbecil que achou bonito fazer uma cabeça voando em cima de Silent Hill? A arte da capa. Esse é um assunto que boa parte dos produtores de conteúdo que eu conheço já falaram a respeito. E olha, eu acho esse um tema que, além de confortável para assistir em qualquer ocasião, também é super interessante pelas diversas ramificações que ele gera. Sejam vídeos falando sobre as piores artes de capa de todos os tempos, a evolução e história das capas, as diferenças muito irritantes entre as artes de capa americanas e europeias, ou como em determinado momento da E as japonesas e americanas também, né? indústria, a arte da capa dos jogos As capas americanas destruíram várias capas japonesas de vários jogos. começou a imitar pôsteres de filme de ação genérico com o personagem fazendo pose de fodão sem olhar pra câmera. Eu acho tudo isso interessante e é bem provável que você já assistiu pelo menos algum vídeo aqui no YouTube sobre esses diversos temas que as capas de jogos conseguem gerar. E apesar de eu não ser exceção, porque eu vou falar um pouquinho dessas coisas também, a minha ideia principal aqui é divagar um pouco sobre uma epifania. Mas quem tá botando música de Chrono Trigger? Se ele é hater de JRPG, que isso, Tucas? Vou te pegar, hein? É que me ocorreu quando eu navegava em lojas digitais, de que a função das capas e o comportamento da arte que apresenta os jogos atualmente é bem diferente em uma nova fase, onde os objetivos e as funções dessas capas ganharam características modernas, bem diferentes das habituais que a maioria de nós cresceu conhecendo. O exemplo mais fácil para dar logo de cara é design responsivo. Esse termo faz parte do dia a dia de quem é web designer, trabalha com front-end de aplicativos, desenvolvimento de sites ou qualquer coisa que envolva uma interface que um usuário interage. Inclusive, um abraço para os amigos designers que assistem o canal. Espero que não chegue nenhuma alteração às 5 da tarde da próxima sexta-feira para vocês. Enfim, a função do design responsivo é fazer com que os elementos gráficos que estão sendo exibidos sejam exibidos corretamente em diferentes tamanhos e formatos de tela. No decorrer dos anos, as capas dos jogos tiveram diversos formatos. Desde o mais comum e replicado em diversas gerações, que é o formato retrato, onde basicamente se segue o formato e eu diria até que a mesma lógica de apresentação dos pôsteres de filmes. Só que a gente também teve formatos um tanto quanto incomuns e que são atrelados a gerações e consoles específicos. Como, por exemplo, o formato paisagem das capas americanas de Super Isso aí eu vou ter que pagar pau porque era o que eu tinha quando eu era criança. Nintendo e do Nintendo 64. Depois que eu comecei não só a me interessar em games, mas pesquisar a respeito da história deles, eu passei a achar esse formato de capa aqui um dos mais malucos de todos os tempos. Porque além do formato delas ser em paisagem, que ao longo dos anos sempre foi incomum, a arte interna segue essa orientação e em quase todos os jogos os artistas vazavam alguns elementos gráficos. E vazar é um termo do design que significa fazer com que certas coisas vão além de uma demarcação ou área determinada. E nas capas americanas do Super Nintendo, isso acontece em muitos jogos para fazer um efeito 3D com elementos do jogo, como um logo, um objeto em cena ou um personagem, para assim conseguir dar a impressão de que ele tá saindo da capa. A Nintendo manteve esse padrão Muito bom. de formato paisagem Incrível. com elementos vazados nas capas americanas do Nintendo 64 e, curiosamente, tanto no Super Nintendo quanto no 64, as versões japonesas das capas sempre mantiveram o formato padrão, o retrato. Outro console que eu também considero ter um formato bem incomum e marcante que não se repetiu em outras gerações são as capas quadradas dos cases de CD do Play 1. E agora eu sei que vai ter viúva da SEGA dizendo aqui nos comentários que as capas do Dreamcast também eram assim e o console era da sexta geração, mas sossega viúva porque o Dreamcast não tancou nem 2
2 anos de existência e todo mundo que sobreviveu à sexta geração usava formato retrato. Enfim, voltando para as capas do Play 1, aqui também existem elementos vazados, saindo dos limites para dar noção de profundidade, que combinavam totalmente com os games dessa época, já que artes assim vendem instantaneamente a ideia de 3D, o principal atrativo dos consoles dessa geração. Mas como eu falei, o que se destaca Bem pensado. mesmo pra mim é o formato quadrado das cases. Como a mídia de CD era uma novidade e se popularizou ao extremo nos anos 90, ver jogos de PlayStation seguindo o formato padrão de armazenamento dessa mídia, justamente para se caracterizar com o que a gente tinha de mais moderno nesse período, é bem nostálgico. Vale dizer que jogos dos portáteis da Nintendo como Game Boy Advance, DS e 3DS também tiveram cases com artes num formato quadrado. E dá até pra dar uma forçada aqui se a gente levar em conta que o 3DS foi descontinuado em 2020 e dizer que ele é o expoente de capas com esse formato mais próximo da gente. O formato retrato, a partir da 7ª geração, meio que se estabilizou como o formato padrão. Do ponto de vista de composição e também porque a partir da 7ª geração a gente começou a ver muitos games com experiências narrativas profundas e cinemáticas, ou cinematográficas, não sei qual seria o termo certo. Mais do que nunca, as capas de games passaram a lembrar os posters de filmes. E eu não vejo nenhum problema nisso, porque quando eu penso numa capa de jogo física, é automaticamente esse formato aqui que me vem à mente. A minha única ressalva é que com isso aqui sendo o padrão absoluto daqui pra frente, talvez a gente tenha se limitado um tiquinho na criatividade pra tentar coisas novas, coisas diferentes. Ao menos no que diz respeito às versões físicas. Porque a 7ª geração... O vídeo tá bom, não tem nem o que falar, tá muito bom. Parabéns ao Tucas, vamos continuar assistindo. Basicamente sacramentou a distribuição digital. A base desse formato de venda para games parou de engatinhar e deu seus primeiros passos para se tornar aquilo que... Depois eu comento, pra não ser só um react abusivo. Em 2023, representou 95% da receita total da indústria de games. 99% das vendas de jogos no PC são digitais, o que, sendo sincero, me surpreende de ainda não ser 100%, porque os computadores hoje em dia nem são produzidos com entrada de mídia. E até nos consoles, que são basicamente o único motivo para games físicos ainda seguirem sendo produzidos, 83% das vendas são digitais. Apesar de eu já ter abstraído, isso ainda me machuca um pouquinho. Afinal, eu cresci com uma das partes mais prazerosas dos games ser a capacidade de encostar neles, colecionar aquele item colocando na prateleira, abrir a capa e colocar ele no meu console e apreciar a arte das capas interagindo fisicamente com elas bem diante dos meus olhos. E atualmente, tirando edições de colecionador, olha, a impressão que eu tenho é que nem as empresas que distribuem jogos físicos hoje em dia... Uma coisa que eu acho absurdo é a edição de colecionador que não vem com o jogo, vem só com código pro jogo. Pô, pelo amor de Deus, é muito tapa na cara. Tudo bem, você diminui o custo da edição de colecionador, mas você... é tipo ser cuck. Você virou corno da empresa de jogo. Tu compra o jogo que vem um código e não o jogo. Vem a edição de colecionador, não vem nem o CD. Pô, pelo amor de Deus, né? Isso já é surra de pica demais. Dia tem mais saco pra distribuir jogos físicos hoje em dia. Se liga só, essa dá pra ter experiência premium, total. A capa, o artbook, a miniatura, o pôster e a mídia. Essa é a parte, pô, da função da parada. aqui é uma versão Greatest Hits de Metal Gear Solid 4 do PlayStation 3. Pra quem não sabe, o selo Greatest Hits existe desde o PlayStation 1. A Sony criou ele pra lançar edições especiais comemorativas que basicamente servem pra marcar jogos que venderam muito nos seus consoles. Games que vendem bem e ganham Opa! mas mantendo Bugou. especiais comemorativas que basicamente servem para marcar jogos que venderam muito nos seus consoles. Games que vendem bem e ganham esse selo são relançados com preço reduzido, mas mantendo o conteúdo da edição original. Por algum motivo no Play 1 as cores das capinhas com essa edição especial eram verdes, mas desde o Play 2 a cor passou a ser vermelha. E olha essa capa aqui, ela é pesada, a qualidade da impressão da arte da capa é excelente e o material dela é resistente, pintado num vermelho sólido, o que diferencia ela bem do material transparente das capas de edições padrão do console. E não para por aí, o peso da capinha se deve a um manual com 50 páginas que não só explica o jogo, com os seus controles e funcionalidades. Ele faz isso com uma história em quadrinhos ilustrando as instruções para o jogador, ao mesmo tempo que contextualiza ele no mundo do jogo. Sim, totalmente desnecessário, e a verdade é que quase ninguém se portava com isso na época. Mas esse é um exemplo clássico das coisas que a gente só dá valor quando perde, saca? Tudo é absolutamente caprichado, incrível e Você compra pelo prazer de ver esse esmero, entendeu? nostálgico. O esforço que existia para entregar para o jogador um pouquinho mais da arte envolvida na criação do game me faz sentir uma saudade, porque dói lembrar que tudo era assim antigamente. E agora,
essa capinha chechelenta aqui. Ela é a versão PlayStation Hits de God of War do PlayStation 4. Na 8ª geração, a Sony mudou o nome do selo. Ele passou a se chamar PlayStation Hits, mas a ideia é basicamente a mesma coisa, com exceção de toda a parte da qualidade que eu mencionei na outra capinha. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar em vídeo, mas acreditem em mim, a qualidade de impressão da arte do jogo nesse papel aqui é uma bosta. Parece jogo pirata, que o povo imprime na impressora de casa. E tudo parece opaco. As cores dão a impressão que economizaram na tinta da impressora, mandando só 50% das cores. E a economia também acontece no material da capinha, que ao invés daquele vermelho sólido, é esse plástico transparente super frágil. Ao invés de vermelho, quando tá aberto, isso aqui fica mais parecendo um rosado. E ao abrir a capa, tem o jogo. E pelo nível de esforço envolvido aqui, a gente já tem que comemorar que pelo menos mandaram isso junto. Porque nessa geração, os caras não se deram o trabalho nem de meter um papel com instruções. Eles economizaram e colocaram a parte obrigatória com aquele monte de coisa genérica que ninguém lê na contracapa. O mais engraçado é que os ganchos pra segurar um manual que não existe continuam ali. É sério, eu abro isso aqui. Eu tava pensando, realmente, por que tava ali? Meu Deus do céu. Isso é muito pós-modernismo. E penso que o esforço é tão mínimo pra entregar um jogo físico hoje em dia que só falta a capinha mandar eu me fuder. Ah, bom, pelo menos isso. Tá, eu sei que aparentemente tudo isso parece entrar mais pro lado da mudança no formato de distribuição de games do que o assunto arte da capa. Mas eu aproveitei pra mencionar porque, apesar de não parecer, tá tudo relacionadinho. E eu penso os meus vídeos para as coisas se encaixarem. Como, por exemplo, o encaixe desse segmento com uma oportunidade incrível da EBAC, a Escola Britânica de Artes. EBAC, me faz fazer propaganda de você. Já te recomendei várias vezes. Quando vocês me patrocinarem, eu não irei assistir essas propagandas. E destruir as minhas chances de ser patrocinado. EBAC se matriculando em algum curso no site. Link na descrição. Independente de qual seja o ramo de atuação, as empresas sempre vão ter mais atenção para disponibilizar os seus produtos nos meios de distribuição que têm mais demanda, porque eles dão mais lucro. E o cuidado envolvido na produção de capas de games físicos atualmente é um reflexo perfeito de um mercado que só tem 17% da base instalada de jogadores ainda com interesse em comprar eles. Se eu conheço bem o meu público, e eu gosto de pensar que eu conheço, é bem provável que muitos comentários aqui embaixo vão estar dizendo que sempre preferiram e sempre vão preferir versões físicas dos seus jogos. É claro, eu me refiro à galera que é inscrita no canal e joga nos consoles. E tudo bem, porque como a Sony, a Microsoft e a Nintendo seguem produzindo opções para você poder jogar os seus jogos de maneira física, significa que elas ainda se importam com esses 17% que querem jogos desse jeito. A questão é até quando que essas opções vão seguir existindo. Porque sabe-se Deus lá, por que a gente vive na versão amaldiçoada do universo em que a versão digital de um jogo que tem estoque infinito e não existe nenhum processo para entregar Mano, isso aqui é um absurdo. o jogo Insano. até o consumidor custa mais caro do que a versão física, que precisa ser impressa numa capinha, a empresa precisa comprar a capinha. Tem que ver se a versão americana também é assim, porque tem muita chance de ser deturpação de imposto brasileiro que faz essa merda aí, ó. Ter uma mídia de armazenamento para colocar dentro da capinha, e essa capinha precisa ser embalada e despachada para um sistema de distribuição. É deturpação? Muito provavelmente. É imposto, coisa de imposto do Brasil. Coisa que só acontece no Brasil, desse país. Mano, tô muito puto. Todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Com um ser humano que vai pegar o jogo, botar dentro de um carro e levar ele até a sua casa, e a versão física é mais barata. A digital é mais cara porque, sei lá, acho que cobra mais pela comodidade do cliente. Eu nunca... Não, você podia ter dado aqui, eu só podia ter pesquisado um pouquinho pra descobrir o motivo. O motivo é imposto que o governo sempre mete no nosso rabo desde que o Brasil é Brasil. Nunca vou entender isso. Enfim, de volta ao design. Enquanto antigamente um game tinha sua arte de Fale mal do governo, Tucas. Eu lhe desafio. capa pensada de maneira única, tanto para divulgação quanto para distribuição, no momento em que a era digital se popularizou, isso ficou para trás. Existem exceções, obviamente. Eu sempre lembro do Secret of Mana no Super Nintendo, que o corte paisagem do formato da capa americano chega a ser criminoso. Isso porque a arte original é gigante e cheia de informações pensadas na vertical. Mais do que nunca, a versão japonesa desse jogo aqui é a única que faz jus à arte da capa. Mas atualmente, via de regra, a gente não tem mais só o modo padrão retrato para exibir a arte da capa de um jeito bacana no modo físico. Agora ela também vai precisar ter uma versão quadrada para ser postada nas redes sociais, em ofertas promovendo o jogo. Precisa de uma versão reduzida para ser exibida na listagem de resultados das lojas digitais. Ela vai precisar ser widescreen para quando o jogo estiver em destaque num banner principal. Ela precisa que a sua arte seja pensada para funcionar tanto com todos os elementos presentes na composição dela, ao mesmo tempo que, tendo algumas das informações removidas, ainda
ainda seja possível associar aquela imagem ao jogo, para assim essa versão ser aplicada em diversas páginas de divulgação, sites e lojas digitais. A arte das capas de games modernos atualmente precisam ser tudo isso ao mesmo tempo que não podem deixar de lado os desafios que sempre existiram. Serem únicas, memoráveis, representar o game e criarem uma conexão instantânea com o jogador que olhar para elas. Tudo isso com uma única imagem. Mesmo de fato, a arte de capa virou mais produto. Era produto, né? Mas agora virou mais produto ainda do que arte. comigo acreditando que com a ascensão da venda de jogos digitais, a arte das capas de hoje tem mais semelhanças com uma thumbnail de vídeos de YouTube Porque é exatamente isso. do que com capas de antigamente, esses requisitos sempre vão precisar ser preenchidos. O livro The Art of the Box, que acreditem, eu queria muito ter comprado pra falar a respeito e mostrar algumas partes dele nesse vídeo aqui, mas O videogame virou produto? Sempre foi, pô. não deu. Contém 26 biografias e entrevistas com artistas que criaram artes para capas de games super icônicas na era de ouro da indústria. Além de alguns sketches com o processo de criação de algumas dessas artes. Sério, esse livro aqui é absurdo e em algum momento eu ainda vou me dar ele de presente. Cada imagem impressa nele é capaz de prender quem tá lendo por horas, olhando pros detalhes incríveis de artes que marcaram gerações. E que na sua grande maioria foram feitas na mão, pintadas do jeito tradicional e sem recursos de software. Eu vou focar num trechinho desse livro que fala justamente sobre essa mudança para a era digital. Esse é um preview fornecido pela própria editora do livro, a Bitmap Books. No começo dos anos 90, o Denis Lobé, que já era conhecido no meio por criar de maneira tradicional artes de capas icônicas, foi um dos primeiros designers a criar uma arte para a capa de um game, produzindo ela de maneira 100% digital. Detalhe, ele fez isso em 1993, um ano antes de lançarem uma ferramenta chamada Photoshop 3. E essa ferramenta ia revolucionar o design, porque ela ia passar a permitir separar as imagens em várias camadas. Antes disso, não tinha como. Para criar a capa do jogo Ultima Underworld 2, o cara usou um programa chamado Fractal Design Painter. E no livro ele diz: o programa tinha um pincel muito bom que trazia uma sensação próxima da tinta óleo. Então, eu usei ele para fazer essa pintura e funcionou muito bem. Depois, em Ultima 8, eu fiz a capa usando 3D para criar o pentagrama e o fundo de fogo foi feito no Painter. Basicamente eu fiz um monte de linhas brancas, amarelas, laranja e vermelha na pintura e depois pincelei para cima e para baixo com o pincel de distorção. Fiz com que tudo parecesse uma parede de fogo. E daí, eu apenas compus as duas imagens. Como esse trecho fala de algo que rolou lá em 93, o ano que eu nasci, onde esse processo de digitalização na produção da arte das capas dos games estava começando e sendo mais amplo, isso aqui é um registro da arte digital como um todo, se tornando mais complexa e sendo integrada ao design. Sim, eu sei que se a gente voltar no tempo, a arte digital existe desde o final dos anos 60, só que aqui a parada estava se tornando mais popular e acessível para geral. E a arte digital hoje em dia, então, é chovendo molhado. Ela é integrada a todas as etapas do design. Inclusive, nessa época, os artistas falavam que a arte digital não era arte, porque estava usando um robô, um computador, para fazer. Que não era você que estava fazendo, que você estava usando programas para fazer a arte por você, que a artista que fazia a arte digital, primeiro não era artista e também não... produto, aquilo ali era só uma coisa sem alma, vazia e sem alma. Você vê que essas coisas são cíclicas, né? Sempre que aparece uma ferramenta nova, as pessoas reclamam. E aí vai sempre ter um embate de se é certo ou errado. Mas, em geral, todas as conveniências vêm e ficam. Porque as necessidades de um grupo pequeno não conseguem sobreviver às necessidades ou à vontade de comodidade de um grupo muito grande. Então, felizmente ou infelizmente, a questão de IA na arte vai ser o padrão agora no futuro. É melhor os artistas aprenderem a usar IA para melhorar a arte deles do que lutar contra. Porque as empresas não estão nem aí para arte, elas estão aí para o produto. Ganhar dinheiro. Você vai ter um mercado de artistas mesmo, que vendem o valor da arte artesanal, assim como você tem comida natural, você tem artesanato de madeira e coisas do tipo. Mas vai ter que se adaptar ao novo nicho, né? Design e da produção de games. Enfim, tudo isso me fez perceber que o que a gente vê hoje no comportamento multifuncional das capas... Eu continuo achando a arte de IA vazia? Com certeza. Eu acho que boa parte das artes de IA hoje em dia são bem vazias mesmo. Eu fico puto quando eu vou pesquisar coisa no Pinterest. No Pinterest e no Google Imagens, e eu quero pesquisar character design, design de personagem, para ver coisas interessantes e me inspirar. E aí aparece um monte de imagem de IA que não tem o mínimo de noção
de character design, é tudo muito borrado, borrado não em definição, mas borrado conceitualmente. E aí, nossa, dá uma raiva que tipo é um monte de lixo atrás de lixo. Eu quero um character design feito por uma pessoa que fez um negócio exagerado, interessante, é muito difícil de achar. Então realmente a gente tá num período de transição bem bosta nesse sentido, porque você tem que aprender a filtrar tudo isso, porque senão as suas referências ficam vazias, porque a maior parte das artes de IA que são feitas são vazias. Tem artes de IA que vão ser mais bem feitas? Tem, porque tem pessoas que têm noção de arte e trabalham aquilo para ser um negócio interessante, com composição de cena, da imagem, com character design, blá, blá, e usa IA para, né, suprir algumas necessidades. Ou fazer testes, brincadeiras, enfim. Eu gosto muito de brincar, de pegar um personagem meu e botar no estilo do Kubotite, no estilo de Final Fantasy, no estilo de sei lá o que, entendeu? Eu acho super divertido fazer isso. Mas já tem uma imagem base, né, pra fazer essa brincadeira. Quando você vai pegar o design do zero, eu pessoalmente não consigo fazer, usando só prompts. Então, prompts, lores e coisas do tipo, né? Então eu acho que vai ser um processo complicado sim. Mas no futuro, dado o tempo suficiente, a ferramenta sempre vai ficar melhor. E aí, eventualmente no futuro, as pessoas querendo ou não, a arte de IA vai conseguir chegar até a arte humana e superar. Isso vai ser um negócio muito doido de acontecer. Assim como vai chegar no mesmo ponto de programação. Né? Isso dado o tempo suficiente. Então eu tô falando muito tempo. Vai ser no nosso tempo de vida? Não sei. Realmente não sei. Tá tudo tão rápido que eu não sei dizer. Mas lembra que IA 4 anos atrás era tipo 5 anos atrás, era imagem do Google, do computador sonhando, e eram aqueles negócios surreal que não dá pra entender porra nenhuma. Era o Will Smith comendo espaguete, os dedos ficando estranho e tal. Hoje em dia o negócio tá absurdo de bom. De um ano pra cá melhorou muito. Imagina daqui a 5 anos. Então eu acho que pode chegar a bater um teto de computação, um teto de treinamento, mas dado o tempo suficiente as coisas vão sair desse controle. A gente não vai conseguir ter essa noção. Vai ficar mais difícil de identificar o que é IA e o que não é. Inclusive, rolou uma treta que um artista xingou outro artista falando que o desenho dele era de IA e apontando todas as obviedades. Isso aqui é IA, isso aqui é IA, isso aqui é IA. E aí o artista da arte original recebeu tanto hate que ele fechou o Twitter dele, deletou tudo. Tipo, o cara recebeu, tipo, imagina 5 mil mensagens mandando o cara se autodeletar porque ele fez uma arte de IA. E aí a reviravolta é que não era arte de IA. Os erros que estavam naquela imagem era porque o cara era um artista de nível intermediário para iniciante. Era um desenho de anime mais simples da personagem de Boku no Hero, não, Kimetsu no Yaiba, a Hashira do Amor. O cara, essa sombra aqui que não faz sentido, essa mão é uma mão de IA. Sendo que o cara era só iniciante mesmo. Depois comprovaram que era uma arte dele, ele nunca tinha usado IA nem nada. Era só uma arte com erros, porque ele não era profissional. Na verdade também era um sketch, aquilo não era finalizado, mas acabou que gerou toda essa treta aí. Aí você fica, pô, será que a caça às bruxas da IA também não sai de controle, sabe? Então, eu até fico com medo de falar no Twitter, peguei um desenho que eu fiz e botei no estilo do mangá que eu gosto, olha como é que ficou. E o povo vai querer me assassinar. Como assim você não contratou um artista pra pagar R$ 500 pra ele fazer isso? Porra, entendeu? Se eu tivesse dinheiro saindo do meu cu, eu pagava, filho da puta. Mas eu não tenho. Então, complicado, né? Na verdade, uma coisa que eu comecei a fazer quando eu ganhei dinheiro mesmo, eu comecei a ter prazer em financiar projetos ou artistas que eu gosto. Quando eu não tinha esse dinheiro, era 100% pirata de toda forma possível, né? Economia máxima. Mas depois que você consegue ter uma vivência melhor, você fala, cara, eu quero apoiar. Acho que é por isso que em países de primeiro mundo, onde você não tem tantas necessidades urgentes, está sempre aqui com dinheiro quase tipo afogando, né? Com dívida, você vê, né, que tipo, o Japão, Estados Unidos, Europa gasta muito mais com entretenimento, com artista, com esse tipo de coisa, porque eles têm dinheiro disponível para isso.
No Brasil, tá todo mundo pagando conta, se fudendo, tomando taxa, imposto, vai tomar no cu, R$ 2.000 que taxaram uma encomenda de $20, eu tô puto até agora por causa disso. E eu vou entrar na justiça. E aí você fala, cara, tudo aqui é absurdo. O jogo físico é mais barato do que o jogo digital, porque tem tanto imposto nessa porra de jogo digital e imposto em tudo. E aí quando você tem 1% de desconto, de redução de taxa, porque é feito lá na puta de pariu de Manaus, o negócio é muito mais barato, aí parece que é barato, mas não é barato, tudo que é muito caro por causa de imposto. Esse jogo é caro pra caramba ainda, mas você se acostumou igual um sapo numa panela de água fervente, que vai esquentando de pouco em pouco pra te fuder. E você morrer na água quente tarde demais sem conseguir reagir, mas isso na verdade é um governo botando o imposto na sua bundinha de pouquinho em pouquinho sem que você perceba, e no final a comida que você comprava sai de um almoço de R$10, R$15 para R$50 para manter você na miséria, dependente de todos esses políticos filha da puta. Pronto, tô muito puto nesse momento. É o destino natural que a gente sempre trilhou em direção à distribuição digital de games. Em contrapartida, em um mundo em que as vendas digitais são a maioria esmagadora nesse mercado, e as capas são pensadas tendo esse mercado, primeiramente... Aí começou narrador comunista, narrador ANCAP, narrador capitalista, narrador petista, narrador bolsonarista. Eu só sou um cara muito puto com imposto. Quem que vai reduzir imposto? Eu só quero saber isso. Quem que vai reduzir imposto? Vista, parece que elas perderam um pouco da qualidade, senso estético, aquele quê de especial. Não sei, alguma coisa. E eu não tô dizendo que isso é uma culpa exclusiva da era digital, porque decisões de design questionáveis sempre existiram nesse meio. Puto, mano, eu tô puto. Nossa, esses $20 que vieram R$2.000 de taxa me deixou... Cara... Eu vou fazer atrocidades. Mas algumas capas modernas me irritam muito pela falta de noções básicas na sua composição. Realmente, agora que eu estou morando fora do Brasil, eu comecei a apoiar criadores de conteúdo como você. Ei, viu? Exatamente por isso. Inclusive, eu tô aqui na lista de olhar o PayPal, não esqueci de você. É complicado, cara. A gente vive na miséria. A gente vive sobrevivendo. A gente não vive. O brasileiro sobrevive. Ele não tem dinheiro nem tempo para gastar com lazer, com cultura, com arte, com incentivar as pessoas que ele gosta. O brasileiro ele tá entalado num sistema fudido que é manter ele na miséria, dependente de migalha de governo todos os dias, para ele continuar nessa porra dessa corrida de rato, saindo pro trabalho, ficando 3 horas no trabalho, no transporte público merda, porque ele não tem dinheiro nem pra comprar a porra de uma bicicleta ou um carrinho fudido que tá R$50 mil, o pior carro que você encontrar aí. E aí tu fica 3 horas pra ir no trabalho, tu fica nessa porra desse trabalho que vai pagar mal, tem imposto pra cacete, 20% do seu salário, 27%, 17%, foda-se a porcentagem, vai pra puta que pariu, você não vê aquilo em nada, o governo te obriga a entrar numa porra de um esquema de pirâmide, em vez de deixar o dinheiro com você pra você fazer o que você quiser, pra você pagar um chocolate pra amaciar a dor dessa vida miserável que você leva, pra você voltar pra casa, ficar mais 3 horas no trânsito, chegar em casa, escutar tua mulher dando bronca em você, o almoço frio, as crianças não vê você o dia inteiro, mas você sacrifica a sua vida pra manter sua família bem, mas aí a criança cresce achando que você é um pai ausente. Tipo, a capa do Final Fantasy VII Rebirth. E não, Tô ficando maluco, mano. eu tô me segurando aqui com uma tal, porque decisões de design questionáveis sempre existiram nesse meio. Mas algumas capas modernas me irritam muito pela falta de noções básicas na sua composição. Tipo, a capa do Final Fantasy VII Rebirth. O que R$2.000 não fazem com homem gentil? Pois é, né? Eu tô me segurando aqui, não tem nenhuma piada com JRPG. Vou manter o foco no assunto do vídeo. A verdade é que a Square sempre foi referência na arte das capas dos seus games. Particularmente no que diz respeito a Final Fantasy. Tem capas dessa franquia que estão entre as mais icônicas de toda a Eu acho a capa original de Final Fantasy VII bem meh. história dos videogames. Sabendo de tudo isso e entendendo esse contexto me faz pensar por quê? Por que essa capa é assim? A composição com os personagens na pose de fodão espalhados por esse cenário não me incomoda tanto, mas o contraste das milhões de cores que jogaram nessa capa, no céu, na água, na luz refletindo e... é tanta informação brigando, sem falar na falta de centralização e a distribuição extremamente irritante e o logo. Por quê? É porque o outro peso da imagem do Sephiroth tá na espada, né, mano? Aqui, ó, o peso dele tá aqui, ó, tá a espada pra compensar o fato de ele estar mais pro lado, pra ficar mais centralizado junto da espada, mano. Tem que levar em consideração. Extremamente irritante e o logo. Por quê?
por quê e como a capa com esse logo megalomaníaco do Rebirth nessas cores, com esse bevel interno, foi escolhido pra essa capa Square Enix. Você quer me matar? O pior é que pra parada ter algum destaque no meio dessa bizarrice cheia de informação, o designer usou a velha tática de colocar um contorno branco nas letras pra informação ser minimamente legível. E não ajudou. Eu mal consigo ler Rebirth escrito aqui se a capa não tiver gigante na minha frente. Que ódio. Como eu disse, a composição dessa capa não é de todo ruim, mesmo com a quantidade absurda de cores e informações, só que, pelo amor de Deus, me deixem ler o logo e não façam ele brigar com todas as coisas que já existem nessa capa. Se o logo principal do game também é complexo, cheio de firulas, com uma profundidade 3D feita por um aluno do ensino médio que acabou de descobrir a função de bevel no Photoshop, não faz ele brigar com todas as informações. Não seria tão melhor usar o logo simplificado oficial que o jogo já tem? Olha só como essa capa fica. Pô, ficou melhor mesmo, hein? Fica mais agradável com ao menos um elemento existindo sem estar Ficou melhor mesmo, hein? brigando pra se destacar no meio de toda essa informação. Se vocês acham que essa é uma indignação exagerada da minha parte, saibam que vocês vão mudar de opinião quando souberem o que eu penso sobre a capa do remake de Silent Hill 2. Analisar essa capa aqui foi o que me fez resolver falar sobre esse assunto e Podia deixar o meteoro da mesma forma, né? Branco ali atrás. Ou alguma coisa do tipo, ao invés de fazer do jeito que tava antes. criar esse vídeo. Como alguém acha uma boa ideia uma cabeça gigante voando no horizonte? Nossa Porque ele tá observando a ilusão dela na névoa da cidade. senhora, cara. A capa de Silent Hill 2 Remake é a prova de que em alguma coisa a Blobber Team tinha que errar. Essa capa não só me dá nos nervos de tão feia como faz, Eu não acho ela nada demais, sinceramente. todo o tempo em que o mesmo jogo recebia diferentes capas pra cada região do mundo. Assim, quase sempre se a versão americana do jogo tivesse uma arte horrível, o que acredito em acontecia com frequência, ao menos a arte da capa europeia ou japonesa costumava salvar o jogo. Hoje em dia, com o marketing e a distribuição sendo globalizada pra todos, as capas costumam ser únicas. E aí, se a arte escolhida pra capa for uma merda, nenhuma região do mundo vai se salvar. Como eu odiei essa capa. Começa que a cabeça gigante do modelo 3D da Mary flutuando sobre a cidade, levando o maior destaque, já quebra a proposta principal do jogo, onde a Mary é uma figura de aparições muito sutis, quase sempre embaralhadas nos flashbacks e memórias do James. E em 90% do game, sendo visível somente na sua foto do inventário, que pasme, com essa iluminação, essa cabeça flutuante na capa nem ao menos se parece com a Mary Não é nem a questão da cor do cabelo. Não tem nada a ver essas duas mulheres aí. do jogo. E tá, o objetivo do James adentrando Silent Hill, como ele tá fazendo na capa, é justamente encontrar a Mary. Só que puta que pariu. Sutileza mandou um abraço, né? Sério, não dá pra acreditar que isso aqui é o melhor que conseguiram pra representar um jogo desse tamanho. Digo mais, Precisa. esse é Hoje em dia eles precisam fazer isso ou eles podem destacar qualquer bosta com o nome da franquia que vai vender? Influencia, diminuiu as vendas? Se não diminuiu as vendas, a empresa não vai mudar. Se não diminuiu as vendas, o fã não tá nem aí. Se o fã não tá nem aí, a empresa não vai gerar qualidade em cima daquilo. Acabou. Infelizmente, essa é a verdade. O gamer não consegue tomar decisões a partir dos próprios princípios. Ele não consegue ficar sem jogar o joguinho de escapismo dele, dessa realidade merda que o brasileiro vive, de ficar 3 anos... Não vou começar de novo, não. Vocês já entenderam. é um dos raríssimos momentos em que eu prefiro 1000 vezes uma versão feita por fã. E no caso, essa capa aqui, que foi feita baseada no jogo original e postada lá no Reddit. Olha, apesar dos vários exemplos que me irritam que eu poderia mostrar aqui, e outros que eu poderia me aprofundar pra entrar num segundo nível do assunto desse vídeo, tipo as capas geradas por IA de Foda-se Simulator roubando espaço em destaque na home da Steam, da... Mas não tá roubando espaço em destaque. Se tá no destaque, e esse destaque não é manual, ela chegou lá através dos próprios algoritmos. Se ela chegou lá através do próprio algoritmo, quer dizer que ou o jogo se destacou dentro do nicho, ou conseguiu um surto de popularidade por algum motivo. Se a capa é IA e feia, e mesmo assim o jogo chegou nesse ponto, é porque o jogo tem algum mérito. Novamente, se o cara não gosta da capa a ponto de não comprar o jogo, que não compre. Mas na verdade é que ninguém liga pra capa. O povo liga pro jogo. E eles vão baratear o máximo possível todos os outros aspectos para manter o jogo. É isso. PS Store. Ainda bem que pra cada exemplo horrível tem pelo menos uns 20 pra... Imagina você gastar
$2.000 para fazer uma capa dessa, sendo que você pode gastar 15 segundos no Midjourney para fazer uma capa genérica, e isso vai afetar talvez 1% apenas das vendas. Pra falar bem, existe uma cacetada de artes de capa simplesmente incríveis e que pra mim conseguem ser tão icônicas. Porque dependendo das vendas do jogo, 1% dá muito mais do que $1.000, $2.000, né? Provavelmente afeta que 0,5% das vendas, não sei. Na verdade é uma pesquisa interessante saber o quantos por cento que uma capa boa influencia na venda de um jogo. Enquanto uma capa ruim de um jogo bom influencia nas vendas de um jogo. Na era moderna, como qualquer outra capa da época de ouro dos videogames. Apesar de todas as reclamações e vídeos caóticos sobre a indústria, eu acho de verdade que a gente tá vivendo a melhor época pra gostar de games. E fazendo aquela analogia de julgar um livro pela capa, na maioria dos julgamentos que eu faço vendo essas artes de games modernos é vontade de jogar o jogo que tá dentro delas. A não ser que seja um jogo digital, porque ele não fica dentro de nada. Na verdade ele fica dentro do console ou do PC, mas não dá pra abrir essas coisas pra ver o jogo. Será que não dá? Alguém já tentou? Bom, eu sei que falar sobre a arte da capa de jogos em um mundo em que eles já quase não existem mais fisicamente mantém a carta do saudosismo sempre ativa. Mas sendo 100% sincero, essa era digital da arte das capas dos games, onde elas ficam brigando pela atenção do seu olho no meio de catálogos gigantes de lojas e... Pior, esses shovelware que estão infestando as lojas digitais de jogos são horríveis. E eles roubam espaço porque, vamos supor, o dev indie bom lança o jogo dele em tal dia. Todo dia lança inúmeros jogos shovelware lixo e bota um jogo que ele lançou lá embaixo, dando pouca visualização. Sim, isso é fato. E aí, a culpa das pessoas não darem valor aos jogos indie é do quê? É de quem? É da loja? É do jogador? É do desenvolvedor que não fez direito alguma coisa? Vai ter que descobrir as porcentagens. Por quê? É muito bonito as pessoas falarem: olha que absurdo esses jogos lixo de IA aparecendo lixo na Steam, enquanto jogos indies bons que aparecem não são levados em consideração. E a pessoa não compra um fucking jogo indie que custa R$10. Dá uma chance. Só reclama. Não tô falando que é o seu caso, tá, Luca? Tô falando que acontece. E aí? Os jogos indie estão sendo soterrados por esses jogos massificados. E aí, quantos jogos indie você comprou? Eu tô sem dinheiro que eu gastei com Elden Ring, a expansão, né? Sabe como é que é? Porra. Meu indie favorito, eu tenho vários. De emoção, To The Moon. Talvez foi o jogo que mais me fez chorar na minha vida. Um jogo que me impactou, achei muito interessante de outras formas, foi Journey, no PlayStation 3. Foi uma experiência bem legal jogar Journey. A trilha sonora mudando enquanto você joga no mapa, de arrepiar. Um jogo que me fez chorar muito no final e que eu teve uma experiência muito bonita, que eu gosto todo dele em geral, é Bastion. Depois eu também joguei Transistor, que eu gosto muito, achei a história bem interessante, bem trágica também. Deixa eu ver o que mais, outros jogos menores. Assim, eu jogo muitos servidores privados de jogos grandes que modificam o jogo inteiro. Né, então... Tem o próprio, né, Pocket Bravery, que é um jogo indie também, que eu faço parte, então eu gosto muito. Hades eu não considero indie mais não. Já tem patrocínio da Warner Bros e tal. Lá no baixo já teve, mas eles basicamente fizeram o jogo sem. Serviços digitais, além de me dar aquela sensação de thumbnail de vídeo do YouTube, também faz sentir que elas foram perdendo um pouco da importância. A verdade é que embaixo, o único final verdadeiro é salvar o cara e não voltar no tempo. E aí você percebe que o narrador é você mesmo o tempo todo. Inclusive, quando você está na área das drogas, das plantas tóxicas, o narrador não sabe o que você está falando. Ele fala que a memória fica turva. E ele usa o mesmo martelo e a mesma engrenagem que você. E ele sabe tudo o que você faz, em todo momento. A importância que elas tinham quando a concepção delas tinha a parte física em foco. E aí, você concorda? Discorda? Então comenta. O narrador é você que veio de outro... O narrador é você que voltou no tempo da outra vez em um mundo que deu tudo errado também. Isso é confirmado? Não, não é confirmado. É teoria minha. E tá certo.
pra mim aqui embaixo nos comentários. Como sempre, eu preciso agradecer os apoiadores da campanha que o Nerd Crônico tem no Apoia-se. Muito bom. O narrador sou eu, pois é, né? Vai ser o final do meu mangá, vai ser isso. O narrador sou eu. Muito bom o vídeo. Parabéns ao Tucas, gostei. Vídeo interessante, argumentos legais. E foi um assunto que eu não sei se eu iria assistir sozinho no meu dia a dia, mas foi um assunto que eu achei bem interessante do povo jogar aqui pra gente assistir, porque ele traz esses elementos que tem muita coisa sempre, né, por trás das coisas triviais que a gente vê por aí e a gente não imagina, né? Muito legal.